Bem, meu nome completo é Ademar Fernandes Jordel, do Partido Democratas. Estou nele desde a sua fundação. Né? Eu tive sempre uma formação estudantil e política junto. Eu sempre vivi muito intensamente. Então, a gente foi terminando desembocando na política partidária. Então, eu nasci lá no interior de Pinheiro Machado, na antiga Cacimbinha, em Torrinhas, né? Sou filho de uma mãe agricultora, solteira, e muito me orgulho de ter sido filho dela, porque ele pôde passar grandes valores. Não tinha lá grande cultura, mas entendia que o caminho para um homem se libertar e para um homem se desenvolver era a educação. Então ela fez todos os esforços no sentido que eu pudesse realmente ter uma formação que eu tenho hoje, e eu carrego na memória muito viva essa proposta dela, essa proposta de sair do campo, vir para a cidade, para proporcionar caminhos para que eu pudesse me desenvolver na nível de escolaridade. Me formei em técnico agrícola, depois fiz a engenharia agronômica, fiz direito e fiz a faculdade de educação. Em seguida fiz especialização em ciências políticas. Iniciei um curso de doutorado na Espanha, não terminei ainda, sobre direito civil, e terminei recentemente o curso de mestrado em educação. Tu tens que, fundamentalmente, poder saber complementar algumas coisas que as universidades, que as escolas te ensinam, com aquilo que tu aprende no dia a dia, tornar a educação no sentido mais próxima da realidade. Eu acho que isso é importante, é chamado a educação que tu possa vivenciá-la, significativa, vamos dizer assim, dizendo assim, que é o que o Vygotsky ensinava para nós e tenta nos passar. É dar sentido àquilo que tu, conteúdo que tu vai pensar de aula. E acima de tudo, né, claro, tu tem que valorizar aquele saber das outras pessoas que não tiveram na sala de aula, mas que efetivamente contribuem pela sua experiência e pela vivência das coisas. Então, quando o tempo me permitia, e meu físico também, eu gostava muito de jogar futebol. Hoje o tempo e o físico não permite mais, então eu gosto de olhar futebol, gosto de conversar com os amigos. Eu acho que a coisa mais importante são os amigos na vida da gente. É uma família que a gente cria, que a gente amplia. Então hoje eu acho que o grande ponto da gente é poder ter amizade, amizade despretensiosa, amizade da irmandade realmente. Eu tenho, ao longo da minha vida, sempre rodeado por grandes amigos, que eu conservo até hoje, né? Desde da parte de infância, aqueles que estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, aqueles que convivem comigo, né? Aqueles que me procuram, que até pela relação política a gente vai se tendo. Eu acho que a grande riqueza que eu tenho hoje realmente e que eu faço questão de honrar é meus amigos. Eu acho que nós temos um compromisso com aqueles de honrar os nossos antepassados e não envergonhar os nossos descendentes. Então nós temos que ter uma postura que possa ter passado, honrar o passado, não envergonhar o futuro dos nossos filhos e ser um presente que a gente possa ser feliz podendo conviver e compartilhar das coisas que a gente comunga, que acha bom, que defende, que acredita. Esse é o grande desafio da pessoa, acho, ser feliz. Eu acho que a religião é uma coisa muito importante. A religião, eu acho que o fato da gente poder ter um sentimento de que a vida não é só isso, nos faz ser mais humano. O fato de poder acreditar que a morte não acaba com a pessoa, te faz ser mais harmônico com a tua vida. Então, eu acho que a religião nos traz princípios filosóficos importantes, principalmente na religião espírita, umbandista, não é? Que a gente sabe que tem outras vidas, não é? E que a gente não é a primeira vida. A gente é uma sequência de vidas. Então isso nos dá a entender, nos leva a crer e nos faz perseguir que até o último momento nós temos que procurar nos aperfeiçoar. Porque
nós temos buscando o quê? Um desenvolvimento total, que não se consegue numa vida. Às vezes precisamos ter várias vidas. E é isso que faz as pessoas, às vezes, umas têm maior sensibilidade do que as outras, do meu ponto de vista religioso. E educação realmente é um processo muito interessante de interação. Tu te recicla quando tu estás conversando com a turma de mais jovens, não é? Tu te renova, tu te rejuvenesce, tu até aprende muita coisa, e aprende muita coisa. Nessa troca de conhecimento, nessa troca de experiência, nessa troca de convivência com os nossos companheiros alunos. Então, a trajetória da gente profissional, ela tem uma sequência, no meu caso. Eu comecei como professor do KBG, depois fui diretor de produção da UFPEL, aí tinha uma indústria que eu administrava enquanto Universidade Federal de Pelotas. Posteriormente fui diretor da Companhia de Telefone de Melhoramento da Resistência e até parece tão distante, mas fui eu que trouxe telefone celular para Pelotas, enquanto diretor, que a gente usava aqueles baita, quase que um rádio de pilha na época. Depois terminei sendo candidato a vereador em 92, mais para contribuir com o partido, e aí terminei sendo mais votado. Aí comecei a exercer a função de vereador em Pelotas e ser muito ligado a alguns temas como a habitação popular e a educação. E consegui, enquanto vereador, conseguimos instalar, vamos dizer assim, em termos mais simpáticos, diversos núcleos habitacionais. No caso da Guadalajara, são 165 famílias, o loteamento de Belo Horizonte são 90 famílias, o loteamento Salgado Filho são mais 90 famílias, a parte do loteamento Arco-Íris, né? Quando eu falo instalar, só quer dizer ocupar, para quem quiser ouvir, né? E por aí afora. Assim que nós temos, ao todo, a gente conseguiu instalar em Pelotas mais de 1.000 famílias. Na área da educação, a gente conseguiu, enquanto secretário municipal de educação, que eu estive, a gente deixou para os governos que nos sucederam, o governo Eduardo, o governo Paula, 14 escolas infantis para serem construídas. É claro, outras coisas nos motivaram também, por exemplo, a questão da religiosidade. A gente entende que as religiões todas devem ser tratadas com isonomia. Essa é fundamental, sem privilégio de uma em relação à outra. Então, nós buscamos leis no município de Pelotas, criamos leis que deu isonomia para todas as religiões, por exemplo, em relação ao IPTU, em relação à taxa d'água, coisas que realmente pudessem valorizar. E na última gestão, inclusive, a gente criou um fundo municipal para a construção da casa, deixamos de 6 milhões de reais, 7 milhões de reais para a construção do prédio, deixamos o terreno designado para a construção do prédio, não sabemos até agora por que não foi feito esse prédio. Deixamos a TV aberta, liberada, faz um ano. Deixamos uma rádio web, pronto, que até agora também não foi implantada. Deixamos vários projetos aqui que continuaram, por exemplo, a troca de livro, a computadora, a informática para a comunidade. Fizemos várias questões importantes que têm que ser continuadas. Mas nós temos que ter confiança que as pessoas que vêm depois vão melhorar o que nós fizemos e, se Deus quiser, e Deus nos ajudar, poderão fazer mais do que a gente fez. Esse é o desejo. Eu não gosto de política. A pessoa comumente dizer isso. E aí a pessoa, lamentavelmente, ela perdeu um bom momento de ficar calada. Porque se o homem é um ser social, se o homem é um ser que vive em sociedade, o que é fazer política? É buscar formas das pessoas conviverem em sociedade de forma harmoniosa. A política é o caminho para a gente ter e oferecer mais para as pessoas que a gente, às vezes, precisa e confia na gente. Quando uma pessoa vota em ti, ela sai de casa numa expectativa e numa confiança.
deposita um voto de confiança, que tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Quando eu falo honrar o passado, para não envergonhar o futuro, tu tem que ter um presente limpo. Porque eu quero, em cada profissão que eu tenho, que eu exerço, eu procuro sempre oferecer o melhor de mim e corresponder à confiança que foi me depositado. Se errar, eu errei mais pelo inconsciente ou pela minha pequeneza do meu saber do que por falta de vontade nunca. Então eu me sinto feliz à medida que eu posso contribuir para a minha comunidade, eu posso contribuir com os meus conhecimentos, eu posso contribuir com o meu esforço, eu posso contribuir com a minha voz, eu posso contribuir compartilhando os caminhos e as dificuldades, eu posso contribuir sugerindo. E isso me dá prazer. Esse é o prazer que eu levo. Grande parte das pessoas que vêm à Câmara de Vereadores procuram o nosso gabinete. Por quê? Porque nós temos esse pensamento que o vereador é aquele que tem que sentir e compartilhar das dores do povo. O seu nome está dizendo, a palavra está dizendo. Por isso que nós não só andamos pelas ruas, não só andamos pelos bairros, ouvindo, conversando, dialogando, mas toda pessoa que vem à Casa do Povo e que procura o nosso mandato, ela é recebida, não importa o tempo que nós temos que ficar aqui. Essa é a nossa obrigação enquanto vereador. Se não poder atender, se não poder resolver, orientar ou buscar um encaminhamento para essa pessoa que confiou em ti, que te procurou por um motivo ou por outro. Às vezes é uma pessoa que vem de uma longa distância, a pé, em busca de uma palavra, em busca de um carinho, em busca de uma atenção. Como dizer não? Como negar essa atenção? Então é por isso que nós temos sempre esse respeito e essa consideração com as pessoas e com o nosso povo de Pelotense. Hoje a gente tem também que se modernizar e nós temos aí as redes sociais, nossas páginas, nossos e-mails, nossos WhatsApps, onde vocês, a comunidade em geral, pode ter total acesso e encaminhar os seus pleitos por esse meio. E nós vamos estar recebendo, nós vamos estar respondendo e nós queremos realmente manter essa relação, esse feedback com as pessoas que convivem nesse tempo nosso enquanto vereador. Se nós pegarmos a etimologia da palavra política, nós vamos ver que ela vem do grego polis, cidade, administração da cidade. Né? Então tu faz política dentro da tua família, à medida que tu abre uma discussão, onde tu cede, onde tu passa ideias, tu faz política na tua igreja, tu faz política dentro da escola, tu faz política na tua vida toda, não é? Então, não dizer que não gosta de política, dizer que não gosta de viver.